No dia do casamento da filha, eu e meu marido vimos na entrada nossa foto com uma placa. Este casal não pode entrar. Nós nos viramos em silêncio e fomos embora. 3 horas depois, ela percebeu que seu casamento havia terminado exatamente no momento em que voltamos para casa. Saudações a vocês, queridos ouvintes. Antes de começar a contar essa história difícil da minha vida, peço que apoiem nosso canal. Inscrevam-se, deixem um like e escrevam nos comentários de qual cidade vocês nos ouvem. Isso é muito importante para nós. Agora, boa audição. Naquela manhã, acordei não com o toque do despertador, mas com o silêncio. Sabe, há um silêncio especial e ressonante antes da tempestade ou antes de uma grande celebração. Para mim, aquele dia era ambas as coisas. Eu fiquei deitada por alguns minutos, olhando para o teto do nosso velho apartamento e mentalmente revisava a lista que mantive na cabeça nos últimos 6 meses. Não era uma lista de compras, não. Era a partitura de uma sinfonia complexa, da qual eu era a regente, permanecendo nas sombras, fazões. Eles deveriam ser entregues exatamente às 6h30 da manhã de uma fazenda particular perto de Voronezh. Eu pessoalmente verifiquei a qualidade das aves, liguei para o proprietário, lembrando que era para a estrela da minha estrela filha, toalhas de linho, vintage, cor de leite fervido, bordado à mão em Richelieu. Elas foram retiradas dos estoques apenas graças ao meu nome. Florística, nada de rosas vulgares. Apenas flores silvestres combinadas com orquídeas raras, como Camila queria. Tudo estava ajustado até o milímetro, até o segundo, até o último suspiro. Levantei-me e fui até a janela. A cidade estava apenas acordando, e eu já sentia o cheiro do sucesso. Dediquei 40 anos ao setor de restaurantes. 40 anos alimentei ministros, estrelas e oligarcas, permanecendo uma mulher austera em um terno preto, que se certificava de que a sopa não esfriasse e que os copos brilhavam. E todos esses anos eu economizei cada centavo, negando a mim mesma descanso, um novo casaco, uma reforma por causa de um único dia. O dia em que minha Camila se tornaria uma princesa, não como eu, uma trabalhadora, que sempre cheirava a cozinha, mas uma verdadeira dama. Ermalai já não dormia. Ele estava sentado na cozinha completamente vestido e bebia chá. Seu velho terno cinza estava impecavelmente passado. A camisa branca estalava. Ele parecia solene e um pouco assustado. Violeta? Perguntou ele em voz baixa, sem levantar os olhos da xícara. Você tem certeza de que estamos à altura? Eles são vizinhos que não são? Mas você entende, os condes, embora ex-condes. Eu me aproximei do meu marido e coloquei a palma da mão em seu ombro. Eu sentia como seus músculos estavam tensos. Hermosha, pare. Nós não somos apenas adequados, somos os pais da noiva. E nós pagamos por este banquete. Cada garfo, cada guardanapo lá, é o nosso trabalho. Os vizinhos que dão o sobrenome, e nós damos vida. Lembre-se disso. Eu vesti meu melhor vestido. Sóbrio na cor do chocolate escuro, longo, cobrindo os joelhos. Sem excessos, apenas um broche discreto no lapel do blazer. Não tentamos parecer mais ricos do que somos. Nossa riqueza estava em outra coisa, na dignidade e no que conseguimos fazer pelo impossível para nossa menina. Descemos até o carro. Nossa velha de fiel Toyota parecia modesta em comparação com a frota de carros que, certamente, já estava se reunindo na propriedade. Mas o interior estava limpo até brilhar, e Ermalai dirigia com tanto cuidado, como se estivesse transportando um vaso de cristal. A estrada para fora da cidade levou cerca de 1 hora. Quase não conversamos. Cada um pensava em sua própria coisa. Eu me lembrava de como negociei com Tryfon Demidovich, um velho amigo, proprietário de uma luxuosa propriedade histórica à beira do rio. Inicialmente resmungou que tinha uma fila de espera de 2 anos, mas ao saber que minha Camila estava se casando, simplesmente acenou com a mão. Para você, Violeta Fominitna, até a lua do céu. Leve a propriedade para sábado. Por velha amizade nos acertamos. Camila, claro, disse ao noivo que eram suas conexões, que ela quase comprou essa propriedade. Eu não a corrigi. Que ela se orgulhe. O importante é o resultado.
Ao longe, apareceram os portões de ferro forjado da propriedade. Meu coração bateu mais rápido. Eu esperava ver as portas abertas, decoradas com flores, lacaios sorridentes, música vindo do parque. Afinal, fui eu quem aprovou o roteiro de recepção dos convidados. Mas os portões estavam fechados. Ermalai diminuiu a velocidade, franzindo a testa em confusão. Violeta, por que está fechado? Talvez tenhamos chegado cedo ou entrado pelo lado errado. Não, a entrada é aqui, respondi. Senti um frio começar a se formar dentro de mim. Chegue mais perto. Perto das pesadas portas de ferro fundido estavam dois seguranças. Eles não eram pessoas de Trifon. Eu conhecia todo o pessoal da propriedade, cada segurança, cada jardineiro. Aqueles dois eram estranhos, em uniformes pretos sem identificação, com rostos de pedra, impenetráveis. Eles estavam de pé, com as pernas afastadas, como se estivessem guardando um objeto militar, e não um casamento. Chegamos bem perto. Ermalai desligou o motor. O silêncio no interior tornou-se denso. Bem na parte central dos portões, grosseiramente colado com fita adesiva aos elegantes arabescos forjados, havia um grande cartaz. Era uma folha de tamanho A3, laminada para não se molhar com o orvalho da manhã. Eu estreitei os olhos. Minha visão já não era a mesma, mas a essência eu captei imediatamente. Era uma fotografia. Nossa foto, a de Ermalai e eu. Aquela mesma que enviei para Camila no Messenger apenas uma semana atrás. Estávamos sentados na dacha, cansados após desherbar os canteiros, em camisetas simples com canecas de chá e rindo. Era uma foto muito pessoal, calorosa e caseira, que enviei com a legenda: Amamos você, filhinha. Estamos ansiosos pelo sábado. Agora essa foto estava desfigurada. Sobre nossos rostos felizes havia um carimbo vermelho e grosso. Estrela, estrela, este casal não pode entrar. Ameaça à segurança. Entrada proibida. As palavras me atingiram mais forte do que um tapa. O ar ficou preso na garganta. Eu ouvi Ermalai ofegar. Violeta. A voz dele se quebrou em um sussurro. O que é isso? É uma piada. Um concurso. Eu não consegui responder. Eu olhei para meu sorriso na foto, riscado com uma cruz vermelha. Não era apenas um não, era uma renúncia pública. Fomos apresentados como criminosos, como vagabundos imundos que não podem entrar na porta de uma casa respeitável. E o mais assustador, a foto foi dada por ela. Ninguém mais tinha essa imagem. Um dos seguranças se aproximou preguiçosamente do carro, nem se inclinando para com a janela. Ele apenas bateu com o bastão no capô e fez um gesto indicando que devíamos dar meia volta. Vão embora. Meu olhar lentamente subiu sobre os portões, para onde, atrás dos tilos, o facade da mansão era visível. Lá, no segundo andar, havia uma varanda com vista para a alameda de entrada, e eu a vi. Camila estava de pé na grade. Ela usava aquele vestido pelo qual pagamos todas as economias dos últimos 5 anos. O mais fino rendado de 1000 pérolas. Ela parecia magnífica. Ao lado dela estava uma mulher com um chapéu alto, Albertina Gustavovna, a mãe do noivo. Eu esperei que minha filha nos visse aquele cartaz vergonhoso e saísse correndo, começando a gritar com os seguranças, arrancando aquela coisa horrível. Eu esperava medo, mal entendidos. Mas Camila estava sorrindo. Ela olhava diretamente para nosso carro. Ela nos viu. Ela viu o cartaz, e em seu rosto não havia sombra de constrangimento. Pelo contrário, era um sorriso de alívio. Ela disse algo à sogra, apontando para nós com um gesto elegante, e esta assentiu com aprovação, cobrindo a boca com um lenço rendado, escondendo uma risada. E então minha filha, minha Camila, por quem eu fiquei 40 anos em frente ao fogão, levantou um copo de champanhe. Ela fez um brinde a nós, ou, mais precisamente, ela brindou ao fato de que o problema de pais simples foi resolvido de forma tão eficaz que não iríamos incomodar os olhos de seus convidados aristocráticos com nossos trajes baratos e rostos simples. Ela tomou um gole e se virou, voltando para a festa que nós pagamos para ela. Eu não chorei. As lágrimas são água, e dentro de mim, naquele momento, tudo congelou.
transformando-se em gelo seco e cortante. Era uma sensação estranha, não dor, mas uma clareza absoluta e repentina, como se alguém tivesse limpado um vidro embaçado com um pano, e o mundo atrás dele não se revelou festivo e brilhante, mas cinza e de uma clareza repugnante. Eu coloquei a mão no antebraço do meu marido. Sob o tecido fino do paletó, seus músculos vibravam com um tremor pequeno e miserável. Ele olhava para as costas da filha que se afastava, para as portas fechadas da varanda, e seu rosto envelhecia diante dos meus olhos. As rugas se tornavam mais profundas, como se cortadas à faca. Ermalai, eu disse baixinho. Minha voz soava uniforme, como o tic-tac de um metrônomo. Vire-se. Ele piscou com dificuldade para desviar o olhar da mansão. Violeta, mas como assim? Devo ligar? Pode ser um erro? Não há erro algum. Eu apertei sua mão um pouco mais forte, trazendo-o de volta à realidade. Não fomos convidados. Fomos expelidos, voltamos para casa. Ermalai respirou fundo, ligou a marcha. E nosso Toyota lentamente, com o barulho da gravilha sob as rodas, descreveu um arco diante dos portões fechados. Os seguranças nem olharam para nós. Para eles, éramos apenas lixo que o vento levou da estrada. O caminho de volta foi doloroso. Nós viajamos em completo silêncio. O rádio estava mudo. Ermalai olhava rigidamente para a frente, agarrado ao volante, de modo que as articulações dos dedos estavam brancas. Eu olhava pela janela lateral para os troncos das árvores que passavam rapidamente, para os campos banhados pelo sol, que agora me pareciam falsos como a folheação em bijuterias baratas. Uma única ideia girava na minha cabeça. Não foi uma decisão espontânea. O cartaz estava laminado. A segurança estava instruída. Camila planejou isso por uma semana, talvez um mês. Enquanto eu escolhia os guardanapos, enquanto Ermalai contava suas economias de aposentadoria para pagar a orquestra, ela já sabia que não estaríamos lá. Nós éramos necessários a ela apenas como uma carteira, que pode ser descartada assim que estiver vazia. Ela não apenas se envergonhava de nós, ela nos anulava. Em algum lugar a meio caminho da cidade, Ermalai de repente soluçou, uma vez curto e seco. Por que, Vita? Ele perguntou, me chamando pelo nome que só usava na juventude. Nós fizemos tudo por ela. Não pergunte, eu cortei. A compaixão agora era perigosa. Se eu começar a ter pena dele ou de mim mesma, eu desmoronaria. E eu precisava permanecer inteira. Eu precisava agir. Eu abri minha bolsa, uma velha de couro, desgastada nas bordas. No fundo, sob um pacote de lenços de papel e um estojo de óculos, havia um objeto que eu não tirava há 2 anos, meu caderno preto. Era um caderno grosso, encadernado em couro sintético, inchado por cartões de visita e anotações. Nele estava toda a minha vida, 40 anos de trabalho, telefones dos melhores fornecedores, proprietários de restaurantes, chefes, floristas e, claro, maitre d'hôtels. Neste caderno não estavam apenas contatos, mas dívidas. Pessoas a quem ajudei a começar suas carreiras, pessoas que salvei da demissão, pessoas que sabiam que, se Violeta Fominitna ligasse, era sério. Eu folheei as páginas procurando a letra P. Pavel Pasha. Agora ele era o principal organizador do casamento, o chefe de garçons que supervisionava cada movimento dos garçons. 15 anos atrás, eu o peguei, um garoto estudante, para lavar pratos no salão de banquetes do Metropol. Eu ensinei tudo a ele como servir vinho sem derramar uma gota, como acalmar um convidado bêbado, como manter a postura, mesmo que você esteja prestes a desmaiar de cansaço. Ele me chamava de Mamãe Violeta. Eu disquei o número. Os toques foram longos, arrastados. Eu imaginava como estava a agitação na mansão agora, como os convidados se acomodavam nas mesas, antecipando o primeiro brinde. Alô, Violeta Fominitna. A voz de Pavel estava ofegante, mas alegre. Vocês já estão chegando? Estamos um pouco atrasados com a disposição das mesas. Foi a Albertina Gustavovna que fez um escândalo por causa dos cartões, mas eu já resolvi tudo. Estamos apenas esperando você e seu pai. Eu olhei para a estrada. Estávamos entrando na cidade. Os cinzentos prédios de painel nos cercavam, trazendo-nos de volta ao mundo familiar.
Pasha, ouça-me com atenção. Eu o interrompi. Meu tom era o mesmo que eu usava quando o repreendia por punhos sujos, gelado e intolerante a objeções. Não vamos chegar. O quê? Ele ficou confuso. Como assim não vão chegar? Aconteceu algo? O carro quebrou. Vou mandar um motorista agora. Não, Pasha, ouça e não interrompa. O patrocinador saiu do projeto. Qual? Qual patrocinador? Ele não entendia. Ele ainda estava no modo festa. Eu, eu disse com firmeza. Eu sou a patrocinadora deste banquete. Eu sou a contratante. Estou anulando minha presença e minhas obrigações. Agora mesmo, um silêncio pairou no telefone. Eu ouvia o barulho de fundo da festa, risadas, o tilintar de taças, sons distantes de um violino. Esse mundo existia apenas porque eu o paguei. Violeta Fominitna. Eu não entendo. A voz de Pavel tremeu. Ele era um garoto inteligente, ele começou a entender. Você se lembra do item 4.2 em nosso contrato padrão de serviços? Aquele que escrevemos para clientes corporativos? A desistência do contratante de comparecer. Ele murmurou automaticamente. Exatamente no caso de ausência do contratante no evento, o formato de serviço muda. Pasha, mude o banquete para o modo comercial. Mas Violeta Fominishna são 200 pessoas. Tem caviar preto, fazões. O vinho aberto é só 500 mil. A partir deste segundo, eu martelava cada palavra, olhando para minhas mãos, tranquilamente repousadas sobre os joelhos. Tudo o que for servido nas mesas deve ser pago na hora. O patrocinador saiu. O bar gratuito não existe mais. Cozinha parada. Álcool parado. Qualquer pedido apenas através do caixa. Eles vão me matar, sussurrou Pasha. Havia terror em sua voz. Não vão matar, eu o tranquilizei. Você apenas está fazendo seu trabalho. Diga a eles que a conta do contratante está bloqueada. E mais, Pasha, o vinho do reserva especial. Aquele que eu trouxe pessoalmente ontem. Feche a adega, coloque a chave no seu bolso. Isso é minha propriedade pessoal, não parte do catering. Entendido? Ele respondeu já com outro tom. O tom de um profissional que recebeu uma ordem em uma situação de crise. Mudando para o modo cash bar. Anunciar aos convidados? Não. Deixe a surpresa ser gradual. Comece com os garçons. Que parem de servir. Eu pressionei o botão de desligar. A tela do telefone apagou. Eu o coloquei de volta na bolsa e fechei o fecho com um estalo alto. Ermalai olhou para mim. Em seus olhos havia medo, misturado com admiração. Ah, o que você fez, Violeta? Eu simplesmente deixei de ser mãe, Ermalai. Eu respondi, olhando para de frente na estrada cinza. E me tornei o que eles me consideram, pessoal de serviço. E o pessoal, como se sabe, trabalha apenas por dinheiro. O telefone na bolsa não tocou. Ainda não. Eu sabia que levaria mais 20 minutos antes que a onda da pedra que joguei na água chegasse à costa. Enquanto isso, na mansão de Trifon Demidovitch, como eu previa, uma cena completamente diferente se desenrolava. Eu não vi com meus próprios olhos, mas 40 anos de experiência me permitiram reconstruir os eventos com precisão de segundos. Eu conhecia o ritmo do banquete. Eu sabia como a sala respirava. Os convidados já haviam tomado seus lugares nas mesas, dispostas no jardim sob a sombra de tilhas centenárias. Uma tenda branca os protegia do sol. Uma leve brisa balançava as bordas da toalha. A orquestra tocava algo leve, discreto. Vivaldi ou Mozart. Camila estava na cabeceira da mesa ao lado de Julia. Ela brilhava. Ela se sentia uma rainha que havia realizado com sucesso um golpe de estado palaciano. Os pais não estavam. A vergonha foi eliminada. Apenas os íntimos ao redor. Pessoas de alto nível, com quem ela tanto sonhava. Albertina Gustavovna, ajustando o colar maciço, já deve ter batido com o garfo na taça, exigindo atenção para o primeiro brinde. Mas algo não saiu como planejado. Os garçons, meus meninos e meninas, treinados por mim até a automatização. Normalmente, nesse momento, eles deveriam deslizar silenciosamente entre as mesas, servindo espumante e oferecendo canapés com caviar. Mas agora, eles se moviam de forma diferente, estranha, desarticulada. Eles congelaram.
Pavel, ao receber minha ligação, não perdeu tempo. Ele atravessou o salão com passos rápidos, dando ordens curtas no fone de ouvido. Os garçons mais velhos acenaram. Seus rostos tornaram-se sérios. Sorrisos desapareceram. As bandejas com aperitivos, que já haviam sido levantadas, foram colocadas de volta nas mesas de serviço. Desculpe, disse educadamente, mas firmemente, o jovem garçom, retirando a garrafa de champanhe caro bem debaixo do nariz do tio gordo do noivo, que já estendia a mão para ela. Pausa técnica. A música parou de repente. O violinista abaixou o arco, olhando confuso para o maestro, a quem alguém sussurrou algo no ouvido. No silêncio que se seguiu, o tilintar dos talheres soou especialmente alto e inadequado. Camila franziu a testa. Ela olhou ao redor procurando Pavel. "Ei!" gritou ela, estalando os dedos. Esse gesto sempre me irritou nela. Assim se chama um cachorro e não um ser humano. Por que a música está em silêncio? Onde está o vinho? Os copos dos convidados estão vazios. Pavel se aproximou da mesa dos noivos. Ele estava impecável em seu fraque, mas em seus olhos não havia mais aquela subserviência que Camila estava acostumada a Zinedine. Ele a olhou como se olha para um cliente cuja cartão de crédito foi recentemente recusado. "Madame", disse ele secamente, "não é Camila Violetovna, mas a madame sem rosto. Tivemos dificuldades com o acesso ao estoque de bebidas alcoólicas." "Quais outras dificuldades?" interveio Albertina Gustavovna, inflando as narinas com raiva. "Você não pode abrir a garrafa, é cristal. Nós pagamos por isso." "Receio que não", respondeu Pavel calmamente. "O adega e as bebidas premium são propriedade privada do patrocinador do evento. Como o patrocinador não está presente no local e não autorizou a abertura do estoque, o acesso a ele está fechado. Eu tenho a chave, mas não tenho permissão para usá-la, sem uma ordem direta do proprietário." Camila empalideceu. As manchas de rubor em suas bochechas tornaram-se vermelhas brilhantes. "Que patrocinador? Do que você está falando?" "É meu casamento. Eu sou a anfitriã aqui. Sirva o vinho imediatamente." "Seu casamento é inegociável", concordou Pavel. E em sua voz havia uma leve ironia. "Mas o contrato de serviço não foi assinado com você, e o pagamento das posições premium não foi feito por você." Um sussurro percorreu o salão. Os convidados começaram a se olhar. Alguém riu nervosamente. Julian, o noivo, estava sentado encolhendo a cabeça nos ombros e mexendo no guardanapo. Ele parecia querer se tornar invisível. "Isso é um escândalo", gritou Albertina Gustavovna. Ela se levantou, derrubando a cadeira. "Eu vou reclamar. Eu vou destruir sua empresa. Exigimos atendimento. Estamos famintos, afinal. Onde está o primeiro prato? Onde estão os fazões?" Pavel nem sequer piscou. Ele tirou de uma pasta que segurava debaixo do braço uma folha fina de papel e uma caneta. "A cozinha está pronta para continuar o trabalho", disse ele, estendendo a folha para a de sogra. "Mas, devido à falta de confirmação de pagamento do cliente principal, passamos para o sistema de pagamento direto." Albertina Gustavovna agarrou a folha. Seus olhos se arregalaram. "O que é isso?" "É a conta pela primeira hora de aluguel do espaço e a taxa de serviço pelo atendimento do coquetel", explicou Pavel em voz alta, para que as mesas mais próximas pudessem ouvir. "Como o proprietário da conta deixou o evento, de acordo com a cláusula do contrato sobre força maior, o pagamento passa para os organizadores presentes, ou seja, para vocês. O valor a ser pago é de 250 mil rublos. O pagamento agora, por favor, com cartão ou em dinheiro." O silêncio no jardim tornou-se absoluto. Os pássaros, parecia, também pararam de cantar. 250 mil por hora. E isso era apenas o começo. Camila se levantou, ofegante como um peixe jogado na areia. "Você está mentindo?" gritou ela, quebrando em um grito. "Mamãe pagou tudo. Tudo. Você só quer extorquir dinheiro. Eu vou ligar. Eu vou ligar para a polícia." "Ligue", disse Pavel indiferentemente, dando de ombros. "Mas primeiro, eu recomendaria ligar para sua mãe, se ela, é claro, atender o telefone. E enquanto a conta não for paga, o atendimento está suspenso." Os garçons deixaram o salão. Ao seu sinal, como por mágica,
Toda a equipe de 30 pessoas de luvas brancas se virou e se dirigiu para a saída da tenda. Eles saíram em silêncio com dignidade, deixando os convidados sozinhos com pratos vazios e garrafas fechadas. Era uma visão horrível para a sociedade. Ficar sem servos, ficar sem comida, ficar sozinho com sua impotência. Eu imaginei o rosto de Albertina Gustavovna naquele momento, olhando para a conta como se fosse uma sentença de morte. Suas mãos tremiam. Ela desviou o olhar para o filho, para Julian, buscando apoio, mas ele apenas abaixou a cabeça. No nosso carro, que já se aproximava da casa, Ermalai de repente quebrou o silêncio. Eles vão começar a ligar agora, Vita. O que vamos dizer? Eu olhei para a tela do meu telefone. A primeira chamada, filhinha. A foto de Camila sorrindo na tela de bloqueio. Nada, eu respondi, passando o dedo pela tela e pressionando para rejeitar. Nós não vamos dizer nada. Hoje é nosso dia de folga. Eu desliguei o telefone completamente. A tela apagou, refletindo meu rosto calmo e cansado. Estávamos quase em casa, mas eu sabia que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Afinal, eu puxei apenas um fio e tinha um novelo inteiro em minhas mãos. A chave virou na fechadura com um suave estalo, nos deixando de volta ao silêncio do nosso apartamento. Aqui, no corredor, cheirava a livros antigos e hortelã seca, o cheiro da nossa vida real, que Camila tentava apagar tão diligentemente. Eu e Ermalai entramos, sem tirar os sapatos, como convidados em nossa própria casa. Ele se deixou cair em um puff no hall, curvando-se e cobrindo o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam novamente, mas desta vez sem som. Vita. Sua voz soou abafada sob as palmas. E nós não somos tão cruéis. Talvez devêssemos apenas ter ido embora e pronto, deixá-los com a comida. Afinal, havia pessoas, convidados. Eu tirei o paletó e cuidadosamente o pendurei em um cabide. Meus movimentos eram lentos, automáticos. Cruel? Perguntei passando para a cozinha e colocando a chaleira no fogão. Ermalai. Cruel é pendurar fotos dos pais com a legenda Ameaças à Segurança. Cruel é ter vergonha das mãos do pai, que trabalhou em 2 turnos para pagar os tutores. E nós estamos apenas restaurando o equilíbrio. A chaleira começou a chiar. Eu peguei 2 xícaras, nossas favoritas, com pequenas rachaduras que Camila sempre sugeria jogar fora. Mas a propriedade. Ermalai levantou os olhos para mim, cheios de confusão. Camila dizia a todos que era sua propriedade, que a compramos para ela. Eu congelei com o pote de chá nas mãos. Aqui está, o nó principal dessa mentira. Ela disse muitas coisas, disse eu em voz baixa. Ela disse aos Viazemskis que nós a presenteamos com a propriedade que está registrada em seu nome. Ermalai empalideceu. Senhor, se eles descobrirem, eles descobrirão. Eu joguei uma pitada de chá na infusora. Neste momento, fui até o telefone fixo que estava pendurado na parede. O celular estava desligado, mas apenas uma pessoa sabia o número da linha fixa, que era importante agora. Trifon Demidovitch. Eu disquei seu número pessoal. Os toques eram curtos e bruscos. Sim, rosnou ao telefone a voz familiar de Bas. Trifon não estava de bom humor. Evidentemente, as notícias de Pavel já haviam chegado até ele. Trifon, é Violeta. Do outro lado, e houve uma pausa. Então a voz de Trifon suavizou, mas ainda fervia com uma raiva contida. Violeta, Pacha me ligou. Disse que você cancelou o banquete e falou sobre o cartaz. Sim, apenas respondi. Ele suspirou. A palavra era rude, mas havia tanta compaixão nela que meus olhos se encheram de lágrimas. Eu mesmo os teria expulso, se soubesse. Violeta, você entende. Eu pensei que fosse um capricho seu, para não constrangê-los. Que você decidiu não vir. Eu sei, Trifon, não estou te culpando. Mas agora me escute. Fale. Camila disse aos Viazemskis que a propriedade é dela, meu presente de casamento. Na linha, ouvi um som que se assemelhava e tinha um rugido. O que ela? Ela disse que é uma estrelinha, a sua estrelinha. Casa. Minha propriedade. Ninho da família Demidov. Sim. E agora eles estão lá, certos de que estão em sua terra. Ah, você.
Trifã tossiu de indignação. Violeta, você entende o que isso significa? Entendo. Eu olhei pela janela para o pátio cinza. O contrato de aluguel estava em meu nome. Há uma cláusula sobre a presença de uma pessoa responsável. Eu não estou lá. Então, o contrato é inválido, terminou por mim Trifon. Sua voz se enchia de aço. O seguro foi cancelado. Qualquer dano, qualquer ferimento, é minha responsabilidade pessoal. E lá estão 200 bêbados. Não, Violeta, assim não vai dar. Isso já não é um casamento. É uma invasão ilegal de propriedade privada. Faça o que deve. Trifan, há um protocolo. Um protocolo. Estou indo, ele disse brevemente. E eu levo os cães. Ele desligou. Eu lentamente coloquei o telefone no gancho. Nesse momento, reinava o caos na propriedade. Os convidados sem garçons começaram a vasculhar as mesas em busca de comida. Albertina Gustavovna, vermelha de raiva, gritava com o assustado Julian, exigindo que ele resolvesse essa situação com a plebe. Camila chorava, borrando a maquiagem, e tentava ligar para alguém, mas a conexão, para azar, estava falhando. As grossas paredes do velho casarão abafavam o sinal. De repente, a luz se apagou. Isso aconteceu instantaneamente. Os enormes candelabros de cristal na tenda, as guirlandas que envolviam as árvores, os potentes refletores que iluminavam a fachada da mansão. Tudo se apagou ao mesmo tempo. A música, que ainda tocava de alguma caixa de som portátil, se afogou. A escuridão se instalou. Apenas a lua e as telas fracas dos telefones iluminavam os rostos distorcidos pelo medo dos convidados. "O que está acontecendo?" gritou uma tia de alguém com um chapéu de penas. "Estamos em uma caverna?" E então, as fontes silenciaram. O barulho da água, que criava um fundo agradável, desapareceu, substituído por um silêncio sinistro, onde se ouvia apenas a respiração pesada de 200 pessoas. E então eles ouviram o latido. Um latido profundo, gutural, retumbante de dois enormes alabai. Da escuridão do parque, cortando essa escuridão, com um poderoso feixe de lanterna, saiu Trifan Demidovitch. Ele não estava de terno. Usava uma velha jaqueta de camuflagem e botas pesadas. Ele segurava duas feras na coleira, cada uma do tamanho de um bezerro. A multidão recuou. As mulheres gritaram. Os homens que um minuto atrás estavam se mostrando corajosos recuaram, derrubando cadeiras. Trifan parou no centro do espaço, iluminando com o feixe de luz a mesa dos noivos. Camila fechou os olhos com a luz brilhante. "Quem é o mais velho?" rosnou Trifon. Sua voz sem microfone abafou o barulho da multidão. Julian tentou se levantar, mas suas pernas não o sustentaram. Albertina Gustavovna, se cobrindo com o filho, gritou. "O que vocês estão se permitindo? Isso é propriedade privada. Vamos chamar a polícia. Tire os cães daqui." Trifan sorriu. À luz da lanterna, seu sorriso parecia horripilante. "Propriedade privada?" ele perguntou com sarcasmo. "Correto. Essa estrelinha, minha estrelinha, é propriedade privada. E vocês quem são aqui?" "Esta é a casa da minha nora", declarou Albertina, apontando para Camila. "Ela é a dona." Trifon direcionou o feixe de luz para Camila. Ela estava sentada, encolhida em um canto, tremendo. "É verdade?" perguntou ele gentilmente, como uma cobra pergunta de uma lebre. "Camila, querida, diga a eles de quem é esta casa." Camila permaneceu em silêncio. Ela não conseguia pronunciar uma palavra. "Fale", gritou Trifon. E os cães o apoiaram com um rosnado. "É um aluguel", ela sussurrou quase inaudivelmente. "Mais alto", exigiu Trifon. "É um aluguel", ela gritou, desmoronando em uma crise de nervos. "Nós apenas estamos alugando isso. Esta não é minha casa." A multidão ficou em choque. Albertina Gustavovna ficou paralisada com a boca aberta. Ela lentamente se virou para a nora. "O quê?" ela sibilou. "Você estava mentindo todo esse tempo?" "O contrato de aluguel foi rescindido", anunciou Trifan, sem dar a eles tempo para reagir, devido à violação grave das condições e à ausência de um contato responsável. "Vocês têm 30 minutos para deixar meu território. Em 30 minutos soltarei os cães." O tempo começou. Ele olhou para o relógio de forma demonstrativa.
O pânico que tomou conta dos convidados era indescritível. As pessoas pegavam suas bolsas, empurravam-se e corriam para os carros, iluminando o chão com os telefones. Os aristocratas esqueceram as boas maneiras. Eles se empurravam no corredor estreito, xingavam, amaldiçoavam o casamento, o noivo e a noiva. Nesse caos, Julian agarrou a mão de Camila, delicadamente como um apaixonado, mas dolorosamente até deixar marcas. Você mentiu? Ele gritou na cara dela, espirrando saliva. Você disse que a casa era sua, que seus pais tinham milhões. Eu queria o melhor, chorou Camila. Eu pensei que minha mãe pagaria. Ela sempre paga, idiota. Julian a empurrou de tal forma que ela caiu na grama, sujando seu precioso vestido. Não temos como pagar, você entende? Não temos dinheiro, nem um centavo. Somos falidos. Camila levantou os olhos chorosos para ele. Como falidos? Mas a mãe Albertina falou sobre a propriedade na França, sobre as ações. Julian riu histericamente, olhando para os convidados que fugiam. A propriedade foi vendida há 5 anos. As ações são apenas papel. Devemos aos bancos tanto que sua vida não será suficiente para pagar. Nós nos casamos com você apenas por causa do dinheiro dos seus pais. Pensamos que eles nos salvariam. As palavras pairaram no ar, pesadas como uma laje de cemitério. Camila estava sentada no chão, na lama, na escuridão, sob os latidos dos cães, e olhava para o homem que meia hora atrás chamava de marido. Seu conto de fadas não apenas terminou, ele se transformou em um filme de terror, e o mais assustador era que não havia ninguém para salvá-la. Mamãe não virá. Mamãe desligou o telefone. As palavras de Julian ainda ressoavam no ar, misturando-se com os latidos dos cães de Trifon. Nós nos casamos com você apenas por causa do dinheiro. Camila estava sentada na grama, sem tentar se levantar. A lama já havia absorvido a barra de seu vestido, transformando o bordado em uma massa cinza. Mas ela não percebeu. Ela olhava para o marido, pálido, nervoso, com o rosto distorcido de raiva, e o via pela primeira vez. Não o príncipe de uma antiga linhagem, mas um jogador encurralado miserável, cuja aposta não deu certo. O que você disse? Ela sussurrou. Seus lábios mal se moviam. Você é surda? Gritou Albertina Gustavovna, pairando sobre ela como um abutre. Seu chapéu escorregou para o lado, dando-lhe uma aparência insana. Estamos arruinados. Seu pai é esse cozinheiro. Pensávamos que ele tinha uma rede de restaurantes. Você disse que ele era o rei dos banquetes. Contávamos em quitar as dívidas de Julian com seu dote. E agora o quê? Estamos sendo expulsos como cães. E ainda essa conta, quem vai pagar? Mas Camila tentou se levantar, apoiando a mão no chão. Mas vocês são os viacens, que brasão. História. História não enche barriga, rosnou Julian. Ele pegou uma garrafa de vinho não terminada da mesa, que alguém deixou na pressa, e bebeu avidamente direto do gargalo. Um fio vermelho escorreu pelo seu queixo na camisa branca. Meu pai perdeu tudo no cassino há 10 anos. Vivemos de crédito. Nós hipotecamos o apartamento para comprar este terno e o anel para mim. Pensávamos que seus pais eram uma mina de ouro, silenciosos, trabalhadores, trouxas que dariam tudo pela felicidade da filhinha. Ele jogou a garrafa nos arbustos. O som do vidro quebrado fez Camila estremecer. E você? Julian apontou para ela com o dedo. Você se revelou tão vazia quanto nós. Pobre, mentirosa, minha propriedade, meu Catherine. Sim. Ao redor deles quase não havia mais ninguém. Os últimos convidados, tropeçando na escuridão, corriam para os portões, onde seus carros criaram um engarrafamento gigante. Ninguém queria ser testemunha dessa vergonha. Ninguém queria pagar as contas. O conto de fadas da herdeira rica e do nobre aristocrata estourou, espalhando lama em todos que estavam por perto. Trifan Demidovitch estava um pouco afastado, com os braços cruzados sobre o peito. Os cães aos seus pés se aquietaram, sentindo que até a ameaça havia partido. Restou apenas a escória humana. Ele não se intrometeu. Ele deu a eles tempo para se destruírem. Vocês têm 10 minutos, disse ele em voz alta, olhando para o relógio. Depois eu fecho os portões. Quem não chegou a tempo fica na floresta. Albertina Gustavovna agarrou a mão do filho. Julian, vamos.
Precisamos ir embora. Temos que resolver as coisas com o banco. E ela? Julian acenou com a cabeça para Camila, que ainda estava sentada no chão, abraçando os joelhos com as mãos. Que se dane aqui. A sogra a abandonou. Ela nos enganou. Ela destruiu nossas vidas. Eles se viraram e, com passos rápidos, se dirigiram para a saída sem olhar para trás. Camila ficou sozinha, na escuridão, na lama, no silêncio que só era interrompido pelo barulho dos carros se afastando. Ela se levantou lentamente. As pernas tremiam. O vestido, pesado de lama e lágrimas, puxava para baixo. Ela olhou ao redor. Mesas vazias, cadeiras viradas, copos quebrados. A ruína de suas ambições. E de repente ela entendeu. Os pais, eles sabiam, mamãe sabia. Ela pegou o telefone. Com os dedos trêmulos, discou o número. O assinante está temporariamente indisponível. Ela gritou. Era um grito não de dor, mas de fúria. Ela jogou o telefone na grama, depois o pegou novamente. Ela precisava chegar até eles. Ela precisava fazê-los consertar tudo. Mamãe sempre consertava tudo. Mamãe sempre encontrava uma saída. Mamãe não poderia deixá-la assim. Ela correu para a saída descalça, sem os sapatos que perdeu na samatoca, descalça sobre a gravilha, sem sentir dor. Ela saiu pelos portões e viu um táxi que deixava algum convidado atrasado, aparentemente um fotógrafo que chegara apenas agora. "Pare!" gritou ela, correndo em direção ao carro. "Me leve para a cidade, urgentemente!" O motorista olhou assustado para a mulher desgrenhada em um vestido de noiva sujo. "Moça, estou ocupado, eu pago", gritou ela histericamente, puxando uma maçaneta da porta. "Tarifa dupla, tripla. Apenas me leve daqui." Ela disse o endereço, nosso endereço. Enquanto Camila corria para a cidade, nós, com o Ermalai, estávamos sentados na cozinha. O bule já esfriara há muito, mas não tocamos nas xícaras. Ermalai olhava pela janela escura. "Vita", disse ele baixinho. "E aquele Julian, ele é jogador." Eu ouvi de relance quando fumávamos no noivado com o pai dele. Ele mencionou dívidas, mas pensei, quem sabe negócios e empréstimos. Eu acenei. Eu também ouvi. Mas eu não apenas ouvi, Ermalai. Eu verifiquei. Ele me olhou surpreso. Verifiquei, claro. Quando Camila o trouxe pela primeira vez, eu liguei para uma conhecida no banco, aquela mesma que organizei o casamento do filho no ano passado. Pedi para checar o sobrenome Wiazemski. E o quê? Lista negra. Eu suspirei. O histórico de crédito está arruinado. Bens sob arresto. Eles são falidos. Ermalai. Falidos oficialmente. Eles procuravam um salva-vidas e encontraram nossa filha. E você? Ficou em silêncio. Na voz do marido não havia ofensa, mas sim surpresa pela minha resistência. Eu tentava lhe dizer. Lembra, um mês atrás eu comecei a conversa sobre o contrato de casamento, sobre a necessidade de verificar os ativos. O que ela me respondeu? Ermalai baixou os olhos. Que você está se metendo onde não deve, que você está invejando a felicidade dela e a nobreza do escolhido dela. Exatamente, ela não queria ouvir. Ela estava cega pelo brilho do sobrenome deles e por suas fantasias. Se eu mostrasse os documentos, ela me acusaria de falsificá-los. Ela precisava ver isso por si mesma. Ver como eles se devoram, resumiu Ermalai. Sim, é uma lição cruel, mas a única que ela aprenderá. Alguém tocou a campainha. O toque foi agudo, exigente, longo. Alguém pressionou o botão e não soltou. Nós trocamos olhares. Começou, disse eu levantando-me da cadeira. Eu arrumei o vestido de casa, passei a mão pelos cabelos. Eu estava pronta, eu vou abrir. Ermalai também se levantou, mas eu o parei com um gesto. Não, fique, esta é minha conversa. Eu me aproximei da porta. Através da fechadura, vi o rosto distorcido de Camila. Ela estava sozinha. Julian e sua mãe, aparentemente, ficaram para trás ou foram para outro lugar lamparinar as feridas. Mas eu sabia que eles também viriam. A ganância os traria aqui. Eu não abri imediatamente. Coloquei a corrente de segurança. Só então girei a fechadura. A porta se abriu 5 centímetros.
A mãe de Camila se espremeu na fresta com o ombro, tentando alargar a abertura, mas a corrente esticou, fazendo um barulho de metal. Mãe, abra, me deixe entrar. Ela parecia horrível. A maquiagem escorria pelas bochechas em rios negros, os cabelos estavam emaranhados, o vestido estava rasgado, mas em seus olhos não havia arrependimento, havia medo e exigência. Mãe, você sabe o que aconteceu lá? Gritou ela, vendo meu rosto calmo na abertura. Trífon soltou os cães. Os convidados se dispersaram. Julian? Julian me abandonou. Eles são falidos, mãe. Eles são pobres. Eu sei, respondi calmamente. Camila parou. Ela parou de bater na porta e me encarou através da fresta. Você sabia? Sim. E você deixou isso acontecer. Em sua voz a histeria voltou a se manifestar. Você sabia e ficou em silêncio. Você destruiu minha vida de propósito. Eu não destruí sua vida, Camila. Eu apenas parei de financiar suas ilusões. Nesse momento, ouvi barulho do elevador no andar. As portas se abriram e de dentro saiu Julian e Albertina Gustavovna. Eles não pareciam melhores, Camila, desgrenhados, ofegantes. Aparentemente, decidiram que não tinham nada a perder e vieram exigir compensação. Aqui estão eles, gritou Albertina ao me ver na porta. Golpistas, abram. Exigimos explicações, exigimos dinheiro. Vocês nos envergonharam. Julian correu até a porta e tentou puxar a maçaneta, mas a corrente segurava firme. Vocês nos devem, gritava ele. Vocês prometeram o dote. Onde está o dinheiro? Onde está a propriedade? Vamos processar por fraude. Eu olhei para esse circo de aberrações. Minha filha, meu genro, sua mãe, 3 bocas gananciosas, prontas para se devorarem, e agora unidas contra um inimigo comum. Eu saio, disse eu em voz baixa, mas de um jeito que eles se calaram. Aqui não há nada seu. Nós não vamos sair, gritou Camila. Mãe, me deixe voltar para casa. Estou mal. Eu estou grávida. Um silêncio pairou no corredor. Julian parou com a boca aberta. Albertina estreitou os olhos. Grávida? Perguntou Ermalai, que se aproximou de mim por trás e ficou ao meu lado, colocando a mão em meu ombro. Sim, acenou Camila, agarrando-se ao último recurso. Sim, pai. Você terá um neto. Você não pode expulsar uma filha grávida para a rua. Julian, diga a eles. Julian, rapidamente se orientando, acenou. Sim, sim, é o herdeiro. Vocês têm a obrigação de garantir seu futuro. O estresse é perigoso para conhecer a criança. Abram a porta, rápido. Eu olhei para minha filha. Em seus olhos havia esperança de que essa mentira funcionasse, que a palavra sagrada neto derretesse nossos corações e abríssemos nossas carteiras novamente. Eu sorri tristemente. Esperem aqui, disse eu e fechei a porta na cara deles. Violeta, o que você está fazendo? Sussurrou Ermalai. É verdade? Não, Ermalai. Eu fui para o quarto do secretário. Ela não está grávida, e eu vou provar isso a eles agora. Eu abri a gaveta com os documentos. Em cima havia um envelope de uma clínica particular. Ele chegou 3 dias atrás em nosso endereço, porque Camila ainda estava registrada aqui, e na ficha indicou este endereço para a correspondência. Ela simplesmente esqueceu de pegá-lo na samatoca durante os preparativos. Eu peguei o envelope, voltei para a porta, abri-a novamente na corrente. O trio estava lá, esperando pelo triunfo. Aqui, eu passei o envelope pela fresta. Leia, filhinha. E isso chegou para você na terça-feira. Camila agarrou o envelope, rasgou-o. Seus olhos correram pelas linhas. O rosto ficou cinza. O que diz? Perguntou Albertina impacientemente, arrancando o papel das mãos da nora. Ela leu em voz alta com expressão. Prezada Camila Violetovna, lembramos da necessidade de um exame de rotina em relação à instalação de um implante contraceptivo de longa duração. Prazo de validade 3 anos. Data da instalação 1 mês atrás. Albertina lentamente levantou os olhos para Camila. Implante. 1 mês atrás, Julian se afastou da esposa, como se ela tivesse peste. Você colocou um DIU, mas nós... Você disse que estávamos tentando. Você disse que queria filhos.
Isso é um erro, gaguejou Camila, mas a mentira estava escrita em seu rosto em letras enormes. Não há erro nenhum, disse eu do outro lado da porta. Você não está grávida, Camila. E nunca planejou isso. Você só queria se firmar na família deles e depois ganhar tempo. Sua vadia, gritou Albertina, levantando a bolsa para atacar Camila. Eu fechei a porta, cortando seus gritos. O trinco clicou. Agora, para sempre. Os gritos do lado de fora não cessavam, mas agora mudaram de tonalidade. Se antes era um único coro de exigências direcionadas a nós, agora esse coro se desfez em um solo choroso de acusações mútuas. Eu ouvi Albertina Gustavovna lançando maldições à mentirosa estéril. Ouvi Julian gemendo algo sobre tempo perdido, e como Camila, soluçando em lágrimas, tentava se justificar, mas sua voz se afundava no fluxo de ódio deles. Eu me encostei na fria porta de metal e fechei os olhos. Ermalai estava ao meu lado, pálido, cerrando os punhos. Implante, sussurrou ele, balançando a cabeça. Ela até nos mentiu sobre os netos. Vita, você se lembra de como ela escolheu os nomes na semana passada? Se for menino, vamos nomeá-lo em homenagem ao avô. Isso era parte do espetáculo de Ermalai, para que não fechássemos a torneira do dinheiro até o casamento. De repente, algo pesado bateu na porta, aparentemente um pé. Abra! Gritou Julian. Sua voz quebrou em um falsete. Não terminamos. Você acha que se livraram com um papel? Vocês nos devem uma compensação por danos morais, por engano. Sim, Albertina completou. Vamos processá-los. Vamos reivindicar tudo de vocês. O apartamento, a casa de campo, tudo que vocês têm. Vocês são golpistas. Nos empurraram um produto defeituoso. Eu abri os olhos. Dentro de mim não havia medo. Havia apenas cansaço e o desejo de colocar um ponto final. Eles não vão embora até se certificarem de que não há nada para levar. Eles, como chacais, enquanto virem um pedaço de carne, vão roer. É preciso mostrar a eles que o osso está roído. Afaste-se, Ermalai, disse eu, tirando a corrente. Você vai deixá-los entrar? Ele se assustou. Não, eu vou sair para eles. Eu abri a porta de par em par, eles congelaram. Julian com a perna levantada para atacar Albertina com o rosto distorcido de raiva, Camila borrando a maquiagem nas bochechas. Ao me ver, eles hesitaram por um segundo diante da minha calma confiança. Eu estava na porta da minha casa, em um simples vestido de casa, mas me sentia no controle da situação. Vocês querem dinheiro? Perguntei suavemente. Queremos justiça, gritou Albertina, tentando se espremer por mim para dentro do apartamento. Mas eu bloqueei seu caminho com a mão. O gesto foi leve, mas autoritário. Parem, disse eu. Vocês não entrarão mais, nunca. A conversa será aqui. Justiça? Eu sorri. Muito bem. Vamos falar sobre justiça. Julian, suas dívidas somam 80 milhões de rublos. Eu vi o extrato. Sua mãe penhorou as joias da família em 98. Vocês são falidos. Julian empalideceu. Seus olhos começaram a se mover. De onde isso veio? Calúnia. São fatos. E agora sobre a minha riqueza, na qual vocês contavam tanto. Eu tirei do bolso um pedaço de papel dobrado em 4. Não era um extrato bancário, mas um simples cheque. Um longo cheque enrolado em um rolinho do terminal. Vocês exigiram um dote, continuei desenrolando o papel. Camila disse a vocês que havia uma grande quantia em sua conta, uma reserva que economizamos a vida toda. Sim, gritou Camila, levantando o rosto ensopado de lágrimas. Você prometeu, você disse que transferiria o dinheiro no dia do casamento. Onde está? Se você transferir agora, Julia me perdoará. Nós poderemos começar tudo de novo. Ela me olhou com uma esperança tão patética que quase me doeu fisicamente. Ela estava disposta a comprar o amor desse insignificante com nosso dinheiro. O dinheiro estava, eu assenti. 3 milhões de rublos. Tudo eu e meu pai economizamos em 40 anos, nos privando de tudo. A venda do apartamento da avó, economias das aposentadorias, meus bicos. Tudo estava pronto para a transferência.